rapaziada, bora iniciar mais um videozinho nessa quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Tô de volta aqui com o meu cenário. Sei que muita gente está na expectativa aí da Libertadores, de volta à Libertadores, a famosa glória eterna aí. Hoje tem jogo do Glorioso, hoje tem São Paulo também, tem alguns jogos na Sul-Americana importantes, tem Corinthians. Só que eu separei bons jogos para a gente também na Premier League, muito mais até do que na Sul-Americana e Libertadores. Então, desde já peço para vocês irem aí com calma na Libertadores, é a primeira rodada. Então, tem times aí que a gente vai passar a ver a formação do time, de como os times jogam ainda. Então, muita calma, muita cautela, para a gente continuar sendo lucrativo, para a gente continuar a nossa forra. Vamos focar hoje um pouco mais na Premier League, que está ali na reta final, faltam 9 ou 10 rodadas. Tem jogos interessantes, com muitos favoritos jogando em casa. Tem o Liverpool, o City jogando em casa. Então eu foquei, tem algumas tips prontas já pra gente. Tem muitos jogos pra gente ficar aqui de olho. Então já separa o papelzinho, a caneta aí. Gravem aí no celular de vocês aí, que a gente vai acompanhar muitos jogos ao vivo. Então bora para mais um videozinho aí. Antes disso, não esquece de deixar o like aí no vídeo. E você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ramon Scarino e eu estou aqui todos os dias com vocês. Então vamos lá, começando os trabalhos aqui na Premier League. Antes eu quero mostrar aqui para vocês, principalmente para quem é a primeira vez que está aqui no canal, que eu estou aqui, ó, com o nosso velho companheiro do lado. Por isso, muitas vezes, a maioria aqui do tempo do vídeo eu vou estar olhando para o lado, que eu fico vendo aqui minhas anotações, estou com o computador aqui aberto, com a tabela da Premier League, que é o jogo que eu vou falar aqui, por exemplo. Então, vocês vão me ver olhando para cá, eu não sou maluco não, tá? Eu estou olhando aqui para o computador e a gente vai começar com o Manchester City, que encara o Leicester. Antes, eu quero falar que esse jogo aqui é 3h45. Para eu não ficar falando toda hora aqui, esse jogo é 3h45, todos os jogos serão no mesmo horário nessa rodada. Então, vamos lá. Começando aqui pelo jogo entre Manchester City e Leicester. O City que está aqui em quinto lugar, com 48 pontos, faz uma campanha decepcionante. Tudo bem que está vivo ainda na FA Cup, mas está em quinto lugar aqui, sem chance de título. O Liverpool já está com as duas mãos na taça aqui, é líder isolado com 70 pontos, o vice-líder tem 58. Então passa a ser meio questão de honra aqui para o City conseguir uma vaga na Champions League, já que ele está em quinto lugar, um pontinho atrás do Chelsea, ele que está em quarto lugar. Vejo o City muito forte aqui e bem favorito para ganhar esse jogo aqui contra o Leicester, que está praticamente rebaixado aqui na Premier League. Eu também não ficar sendo repetitivo aqui, são 3 times que já estão praticamente rebaixados. O Southampton, que está, acho que até matematicamente rebaixado, se eu não me engano, apenas 9 pontos aqui na Premier League. E tem 2 times com 17 pontos, que é o Leicester, que vai encarar o City fora de casa, e o Ipswich, que a gente também vai falar dele daqui a pouco. O primeiro time fora da zona é o Wolverhampton, com 26 pontos. E já que o Leicester aqui é um time praticamente rebaixado, eu vejo um City muito favorito para esse jogo. E o que eu acho interessante para a gente pegar aqui para esse jogo é o seguinte: o City é muito forte jogando em casa, só tem 3 derrotas, 8 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Inclusive, uma dessas 3 derrotas aí foi para o líder da competição, o Liverpool. Então, eu gosto aqui da vitória do City, só que está muito esmagada. Como ele joga em casa e já pega um time que está praticamente rebaixado, está muito esmagado. Eu gosto aqui do handicap asiático, -1 para o City. Ou seja, para a gente pegar o win, a gente precisa que ele ganhe por 2 gols de diferença. Mas se ele ganhar por 1 gol de diferença, como é handicap asiático mais 1.0, a gente tem o nosso reembolso. Se for empate ou derrota do City, logicamente, a gente toma a rédea aí. Então, nesse momento aqui, está pagando 1,30 esse handicap asiático -1.0 para o City. E eu quero aqui pegar ao vivo, acho que no final do primeiro tempo ali, a gente pode estar conseguindo pegar ele com uma oddzinha 1,60. E caso o City saia atrás do placar, geralmente eu falo assim, a gente pode estar pegando uma dupla chance. Mas não, se o City sair atrás do placar, a gente pode pegar a vitória também do City a 1,60, porque eu acho que o City é muito favorito aqui e tem chance de ganhar ainda com um placar elástico. Então, esse é o nosso primeiro jogo aqui na Premier League, handicap asiático, -1.0 para o Manchester City. Nosso próximo jogo aqui da Premier League é do líder, Liverpool, e praticamente campeão, já com 70 pontos, como eu falei aí para vocês, que recebe hoje o Everton, 15º colocado, já não tem mais risco de cair, não tem chance também de classificação para alguma competição internacional, então cumpre tabela. O Liverpool vem aí de uma sequência de vitórias, 3 vitórias consecutivas, joga em casa, é muito favorito. O Everton aí é o rei dos empates, vem de 4 empates consecutivos na Premier League. Então aqui não tem muito para onde a gente correr. É a vitória do Liverpool. No momento está pagando 1,38, está com uma odd até razoável
boa até para a gente botar no bilhete aí. O próximo jogo que eu vou falar também, a gente vai falar sobre colocar no bilhete, que é de outro resultado aqui muito provável, que é a vitória do Bournemouth. Mas voltando aqui para o nosso jogo aqui entre Liverpool e Everton nessa reta final aí, o Liverpool querendo já ganhar o título antecipado, o Everton já não tem mais nada a fazer no campeonato. Eu gosto aqui da vitória do Liverpool ao vivo, tá pagando cerca de 1,38 aqui na vitória do Liverpool, então acho que ainda no primeiro tempo a gente consegue pegar essa vitória aí a 1,60, e caso o Liverpool saia atrás do placar, aí sim a gente pode estar pegando uma dupla chance do Liverpool também a 1,60. Essa é a boa aqui para esse jogo do líder da Premier League, Liverpool. Outro jogo aqui com um cenário bem parecido é do Bournemouth, 10º lugar, contra o Ipswich, que foi um daqueles times que eu falei lá, que estão praticamente rebaixados já. Então aqui o Bournemouth é muito favorito, apesar de não vir numa sequência boa aqui, são 4 jogos já sem vencer. Pega o Ipswich, que está praticamente rebaixado, vem de 4 derrotas seguidas. Então o Bournemouth jogando em casa aqui, muito favorito. Gosto da vitória do Bournemouth e está na situação parecida aí com a do Liverpool em relação à cotação. Está 1,38 nesse momento a vitória do Bournemouth. Eu espero chegar aí a 1,60. Acredito que chegue ainda no primeiro tempo, principalmente por não vir de uma fase tão boa aí, não tá meio que desajustado o time, deu uma oscilada. Então acho que no primeiro tempo ainda a gente consegue pegar essa oddzinha 1,60 aí. E caso saia atrás do placar aqui, nesse caso, eu acho muito difícil sair atrás do placar. Então, se sair, a gente pega a dupla chance, mas acredito que a gente pode estar conseguindo pegar aí a 1,60 ao vivo essa vitória do Bournemouth contra o Ipswich Town. Agora vamos falar de um jogo aqui que eu tenho uma tip pronta para vocês. Aqui sim, um jogo bem mais equilibrado. A gente tem aqui o Brighton, 7º lugar com 47 pontos, que recebe o Aston Villa, 9º lugar com 45 pontos, um coladinho no outro ali, e os dois brigam por uma vaga ali para tentar pegar essa vaga do Newcastle ali na Conference League, que está em 6º lugar, ou até mesmo do Manchester City, que está em 5º lugar com 48 pontos. Então os dois sonham ainda com a vaga ali na Conference League ou na Liga Europa. Tudo bem que Champions League ficou muito mais difícil para os dois, mas são dois times aí over goals, eu tenho uma tip pronta para eles e vou passar para vocês aqui agora. Intervalo entre 1 a 5 gols. Por quê? Porque o Brighton, apesar de ser um time muito over, eu prefiro o Brighton jogando fora de casa, que ele vai de peito aberto, é trocação e acaba saindo muitos gols. O Brighton tem uma certa dificuldade jogando em casa, principalmente quando o time vem fechado, ele tem que ficar propondo o jogo ali, furar o bloqueio da defesa. O Aston Villa pode vir assim dessa forma nesse jogo, apesar do Aston Villa também precisar da vitória aqui, só a vitória interessa ao Aston Villa. Se o Aston Villa vier um pouco mais cauteloso, o Brighton tem essa dificuldade, tanto que no último jogo aqui entre eles, na casa do Brighton, foi apenas 1-0, é mais ou menos esse cenário aí que eu espero, jogando dentro de casa, que também o último jogo do Brighton, ele perdeu de 1-0, e teve também um 2-1, 2-1, 3-0, 2-1. Então eu prefiro aqui pegar esse intervalo entre 1 a 5 gols no jogo e menos de 6 cartões também no jogo. Por quê? Além dos dois times serem times que tomam poucos cartões, o árbitro que vai apitar esse jogo aqui apitou 15 jogos já nessa Premier League. E só em 2 ele deu 6 ou mais cartões. Na verdade, foram 6 cartões. Então, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 5 gols e menos de 6 cartões no jogo, dá uma odd de 1,57. Já acho muito boa para trabalhar aqui. Essa é a nossa primeira tip pronta, já mastigadinha para vocês aí. Só para vocês copiarem e colarem. Tá na tela aí e eu vou repetir para vocês. Intervalo entre 1 a 5 gols. Acredito que a gente vai ver pelo menos 1, 2 gols nesse jogo aí, até 3. E menos de 6 cartões. Outro jogo que eu já tenho uma tip pronta pra gente aqui. Esse jogo, sim, eu gosto de trabalhar tranquilo com cenário de mais de um gol aqui, que é Newcastle, 6º colocado ali, buscando ainda, sonhando com uma vaga na Champions League, que encara o Brentford. O Brentford está em 11º lugar. E aí você vai falar assim, pô, irmão, aí o Newcastle está jogando em casa, então é favorito, porque ele é 6º colocado, dá pra gente pegar algo a favor do Newcastle. Calma, porque o Newcastle é um time que oscila muito. O Brentford não é diferente, também oscila muito. Só que eu sempre falo para vocês aqui sobre respeitar o momento de cada time. E o Brentford vem surpreendente, 5 vitórias consecutivas fora de casa, cara. Como visitante, então, tá sendo um visitante indigesto aí. E não é qualquer uma vitória não, cara. Ele ganhou de 5-0 aqui do Southampton. Tudo bem que o Southampton já é um time rebaixado. Aí meteu 2-1 no Crystal Palace. Ganhou de 1-0 do West Ham, que é muito difícil ganhar do West Ham em casa.
Aí ganhou de 4-0 do Leicester e meteu 2-1 no Bournemouth também, que é um time muito forte jogando em casa. Então não tem como a gente pegar nada a favor do Newcastle, que é um time que oscila muito. Eu gosto de trabalhar aqui em gols. Últimos 5 jogos, como eu falei, o Brentford fez muitos gols fora de casa. Newcastle também é um time que faz muitos gols aqui, principalmente jogando no seu estádio. Últimos 5 jogos aqui do Newcastle, ele fez 4, 2, 1 e 1 gol também. Sempre está fazendo gol aqui. Fica bom para a gente pegar um intervalo entre 2 a 5 gols, menos de 6 cartões e mais de 5 finalizações do Brentford. É um time que finaliza bastante, até jogando fora de casa, tanto que vem de 5 vitórias seguidas. Então essa linha de 5 finalizações aí está muito baixa e dá uma odd de 1,61. Por que eu vou pegar menos de 6 cartões no jogo? Porque o árbitro que vai apitar esse jogo aqui, ele apitou 17 jogos já nessa Premier League e apenas em 4 ele deu 6 ou mais cartões. Então a média dele é muito baixa. E tem outra coisa, hein? Newcastle e Brentford são 2 dos 3 times que menos levam cartões na Premier League. O Brentford é isolado, o time que menos leva cartão, o time mais disciplinado. Então acho que esses menos de 6 cartões aí bate com tranquilidade. A gente teve um confronto recente aqui também, que acabou sendo 3-1. Então eu espero aí mais de um gol com facilidade aí nesse jogo. Então nossa tip pronta vai ficar assim, intervalo entre 2 a 5 gols, menos de 6 cartões e mais de 5 finalizações do Brentford, odd 1,61. Para mim tem muito valor para mais um joguinho aí na Premier League. Para a gente fechar aí Premier League, a gente tem o jogo aqui do já rebaixado Southampton com apenas 9 pontos. Eu vou até procurar saber se é um recorde aqui, um time fazer apenas 9 pontos numa Premier League. Acho difícil até fazer mais alguns pontos aí, porque o time é muito frágil. Encara o Crystal Palace, recebe, na verdade, o Crystal Palace, que também é um time que eu não confio. Um time, no linguajar que a gente gosta de falar, é um time bem safado aqui do Crystal Palace. Então esse joguinho aqui é o único que eu prefiro, o único dessa rodada cheia da Premier League aí. Trouxe tipo pronta, falei que a gente vai ficar de olho na vitória do Liverpool, vitória do City. E esse jogo aqui, eu quero acompanhar ele, e se o Crystal Palace estiver bem no jogo, porque é um time que eu não confio, então se estiver bem no jogo, se estiver finalizando, se estiver criando oportunidade de gol, aí sim eu pego a vitória ou até mesmo o gol ao vivo aqui do Crystal Palace. Então para esse jogo aí, é só a gente acompanhar ao vivo mesmo. E por falar nisso, tanto os jogos que eu falei para a gente acompanhar ao vivo, para a gente tentar pegar vitórias ao vivo, e esse jogo do Crystal Palace também, qualquer sinal eu vou enviar lá no grupo free. Então, se você não está fazendo parte ainda, o link está na descrição aí, é 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Sempre falo isso aqui para vocês. Todo dia eu estou mandando tip ao vivo lá, então esteja lá no grupo free para a gente continuar a nossa forma. Agora sim, vamos falar de Sul-Americana e Copa Libertadores também. Vamos começar pela Sul-Americana aqui, deixar a Liberta para o final. E por causa do horário também aqui, 7 horas tem o joguinho do Corinthians e o Huracan. E o que eu gosto aqui nesse jogo? É vitória do Corinthians. Por mais que o Huracan venha fazendo uma boa campanha, está em terceiro lugar no grupo A, lá no Apertura, na Argentina, só está atrás do Tigre, que vem fazendo uma campanha fantástica, e do Boca Juniors. Eu gosto aqui de vitória do Corinthians já de pré-live, que está pagando 1,61. Porque apesar do Corinthians ter sido eliminado pelo Barcelona na pré-Libertadores, cara, o Corinthians é muito forte jogando na Neoquímica Arena, encaixou o time ali, sabe jogar na Neoquímica Arena. A última vez que o Corinthians perdeu na Neoquímica Arena foi em agosto de 2024, e mesmo assim foi uma derrota que ele estava com vantagem no agregado contra o Red Bull Bragantino, aí acabou perdendo em casa por diferença de 1 gol também, levou para os pênaltis, e mesmo assim saiu classificado. Perdeu o jogo só em agosto do ano passado, mas mesmo assim saiu classificado nos pênaltis. Então o Corinthians é muito forte na Neoquímica Arena, e por mais que o Huracan esteja fazendo um bom campeonato argentino aqui, o nível de enfrentamento também é diferente. O Corinthians poupou até alguns jogadores ali, deu uma mesclada na estreia do Brasileiro contra o Bahia, fora de casa. Então eu acredito que o Corinthians vem muito forte aqui, já que foi eliminado da pré-Libertadores. E aqui eu acredito sim em uma vitória do Corinthians, portanto já vou pegar aí essa odd 1,61 pré-live, vitória do Corinthians contra o Huracan. Estreia, na verdade, aí do Timão jogando na Sul-Americana em casa na Neoquímica Arena. Outro jogo aqui bem parecido também é o jogo do Vitória, que recebe a Universidade Católica do Equador, não é a Universidade Católica do Chile. E eu gosto aqui também da vitória do Vitória, é por isso que a galera costuma falar triunfo lá na Bahia, né?
torcida do Bahia fala triunfo para não falar vitória, mas realmente fica estranho a gente ficar falando aqui vitória do Vitória. Mas é o que eu vou buscar aqui, já pego de pré-live 1,60, porque apesar de ele ficar oscilando aqui, Universidade Católica fazia até uma boa campanha no Campeonato Equatoriano lá, últimos 10 jogos perdeu 3, então nem é um time que faz uma campanha assim brilhante lá no Equador, e jogar contra o Vitória no Barradão é muito difícil. O Vitória perdeu aí na Copa do Brasil para o Náutico, acabou saindo de forma precoce, mas antes dessa derrota, agora ele já até se recuperou. Por mais que ele tenha perdido o título para o Bahia, ele venceu o jogo por 1-0, ganhou do Sport também e estava mais de 20 jogos sem perder no Barradão, uma das maiores invencibilidades aí do Vitória. Então aqui eu acredito muito e vou pegar já de pré-live 1,60 essa vitória do Leão aí na estreia também da Sul-Americana. O Vitória é um time que vai dar muito valor para a Sul-Americana, então tô fechado aqui com o Vitória. E para a gente fechar aqui, vamos falar de Liberta, mas antes eu peço para vocês deixarem o like de vocês. Quem não deixou, está assistindo aí até agora, não deixou o like de vocês ainda, já deixa o like de vocês aí. Se inscreve no canal aí também para dar uma moral pro meu trabalho. Me segue lá no Instagram, @RamonCicarino, que eu posso estar mandando alguma tip diferente dessa aqui também. Porque no momento que eu estou gravando o vídeo é e ao vivo também lá, próximo de começar o jogo, a gente já sabe escalação e tudo mais. Então posso até mandar uma tip lá. Estejam também lá no meu grupo free, porque ao vivo, durante o jogo ali que estiver rolando, eu posso mandar também alguns sinais lá, principalmente na Libertadores, que eu estou deixando poucas tips prontas aqui. Mas vamos começar com uma tip pronta aqui, porque eu separei aqui no jogo do River. A única oportunidade, na verdade, que eu encontrei de tip pronta, que o River vai até o Peru jogar contra o Universitário, e eu não vejo o River Plate perdendo aqui, mesmo fora de casa. É um estádio que tem a capacidade para muitos torcedores, vai estar lotado com certeza. O Botafogo jogou lá na temporada passada, ganhamos lá, foi um dos jogos mais importantes também para a classificação do Botafogo, com o gol do Jafinho, mas eu não acredito que o River perca esse jogo aqui. Para mim é um dos favoritos aí, para pelo menos chegar ali na final, semifinal da Libertadores. Tem um time muito forte, jogando dentro e fora do Monumental. Então eu gosto aqui de pegar uma dupla chance, River Plate ou empate, menos de 4 gols, porque o River costuma se fechar nesses jogos e é muito difícil fazer gol no River. Então vamos pegar também menos de 4 gols e pelo menos um cartãozinho para cada lado aqui, porque o árbitro não é um árbitro muito econômico não, e Libertadores costuma sair muitos cartões nesses jogos, assim, principalmente na estreia. Então dá uma odd de 1,65. Achei lá na Betânia essa oportunidade, vou repetir, já está na tela para vocês aí. River Plate ou empate, dupla chance de River Plate, menos de 4 gols no jogo e pelo menos mais de um cartãozinho para cada lado aí. Odd de 1,65, para mim está de muito valor nessa estreia do River aí na Libertadores. Agora eu vou falar de outros 2 jogos aqui para vocês. Eu não tenho tip pronta não, mas são 2 jogões aqui, dos 2 brasileiros aqui, o São Paulo, que vai até a Argentina encarar o Talleres, que para quem não sabe rola uma rivalidade aí, é por isso que eu vou ficar aqui de olho no mercado de cartões nesse jogo, ao vivo. Agora achei a linha muito alta, tá? A linha está ali em mais de 5,5 cartões, então estou achando muito alto, por mais que o árbitro também não seja tão econômico assim, mas eu prefiro pegar esses cartões aí ao vivo nesse jogo do São Paulo aí. Nos últimos anos aí, eles se enfrentaram 4 vezes, aí, se eu não me engano, foi um pela Sul-Americana, o outro pela Libertadores, ou os 2 pela Libertadores, não me lembro muito bem, mas tivemos 4 confrontos aí, e nos 4 tivemos muitos cartões também, e tem uma certa rixa aí entre Talleres e São Paulo, então é um jogo que eu espero aqui que seja muito nervoso. Coincidentemente eles caíram aí de novo no mesmo grupo, então para esse jogo aqui, eu prefiro ficar de olho aqui no ao vivo, e qualquer coisa eu mando lá no grupo free, no mercado de cartões. E para fechar aqui, a gente tem Laú e o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Eu sei que todo mundo sempre espera que eu mande tip do Botafogo aí, pré-live, como eu sempre faço, todo jogo do Botafogo eu faço. Só que, cara, tem vezes que eu acho meio irresponsabilidade minha se eu chegar e criar uma tip pré-live desse jogo do Botafogo, por exemplo, sem encontrar uma boa oportunidade, sabe? Eu sempre vou em busca da oportunidade, do valor. E eu olhei aqui mercado de cartões, escanteios, gols aqui também, e a estreia, cara. Eu não tenho acompanhado muito a Laú para falar, o estádio vai estar lotado também. Confio no Botafogo, mas esse jogo aqui eu prefiro acompanhar ao vivo. Repito, eu não quero ser irresponsável aqui, nunca vou ser irresponsável aqui de fazer uma tip e compartilhar com vocês aí apenas por compartilhar. É tudo que eu faço, tudo que eu compartilho com vocês é que eu faço. E para essa estreia do Botafogo, eu não fiz nada pré-live. Vou acompanhar esse jogo, obviamente, ao vivo. Eu fico de olho aqui em gols, porque o Botafogo é um time muito over.
Agora com o Renato Paiva também já mostrou que é um time assim, mesmo no amistoso contra o Novo Horizontino, foi 3-1, poderia ter sido muito mais. E no 0-0 na estreia do Brasileiro também contra o Palmeiras no Allianz Parque, até lamentei, falei lá no Instagram também, que se tivesse um vencedor, esse vencedor teria que ser o Botafogo. Perdemos muitas oportunidades lá contra o Palmeiras. Tudo bem que o Flávio Lopes perdeu um gol cara a cara também, o John salvou ali no último lance, mas tivemos muitas oportunidades, tanto do Botafogo quanto do Palmeiras também. Foi um 0-0 que, na verdade, se a maioria não concorda aí que era para o Botafogo vencer esse jogo, que fosse pelo menos 1-1, 2-2. Então é um jogo de mais oportunidades para ser um 0-0. Não teve cara de 0-0. E acredito que nesse jogo aqui, nessa estreia do Botafogo, a Laú vai para cima, porque vai estar jogando em casa, vai querer garantir os 3 pontos. E o Botafogo também, como vocês conhecem desde o ano passado, é um time que sabe fazer gol. Então eu vou ficar de olho no mercado de gols aqui nesse jogo e qualquer oportunidade eu mando lá no Grupo Free e vou reforçar aqui o pedido para vocês estarem lá. O link está na descrição aí, é só vocês clicarem, valeu? Então, para finalizar aqui, eu vou deixar o bilhetinho que eu sempre deixo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí das tips, tenham anotado tudo, nem que seja no telefone de vocês aí, ou estejam lá no Grupo Free também, que eu vou mandar os sinais lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Bilhetinho na tela aí para vocês e amanhã eu estou de volta com mais jogos importantes, mais Libertadores, boas apostas para geral e fui.